Salve, salve galera, tranquilo? Guga Lemos aqui e agora nós estamos com a parte 2 do tema Cruzeiro Marítimo, trabalho a bordo. O que eu quero falar aqui com vocês é que, seguindo o nosso bate-papo, tá? Eu fiz esse roteirinho no meu tablet e agora eu vou levar para vocês um tema que é muito importante. Quando você decide trabalhar a bordo, quando você tem essa decisão, você tem que olhar um pouco para a sua parte pessoal. Por quê? Porque é muito importante você deixar as suas raízes aqui muito bem resolvidas, tá? Você vai ficar um período muito longo fora de casa, de 6 a 9 meses. Período longo. E para que a parte externa não prejudique você, você precisa deixar a maioria das coisas aqui na sua casa muito bem resolvidas, tá? Muito bem amarradas. Vou voltar novamente ao meu exemplo. Eu tenho 2 filhos, tá? E eles são pequenos. Então, quando eu embarquei, foi uma experiência que eu tive. A minha filha, hoje ela tem 8 anos. Quando eu embarquei, ela tinha 1 ano e 8 meses. Quando eu voltei, depois de 8 meses a bordo, como eu já te disse no vídeo anterior, não tinha tanta possibilidade de comunicação. Eu cheguei, a minha família fez uma festa, minha filha veio e eu fui dar um abraço nela e ela não me reconheceu, porque ela tinha quase 3 quando eu voltei. É pesado esse tema, porém é um tema em que você tem que prestar muita atenção. Eu estou dando o exemplo dos filhos, mas você pode ter qualquer outro exemplo, tá? Se você tem avós muito velhinhos, qualquer ameaça, qualquer notícia externa, você tem que ver o que isso vai ou não te desestabilizar. Porque vamos supor, que nem eu estava trabalhando na Grécia, primeira temporada. Eu desço e vou ligar para minha família. Eu era muito apegado à minha avó materna, porque a minha avó paterna eu conheci muito pouco. E a minha avó materna era a minha madrinha. E ela já estava de cama, bem velhinha. E eu sempre perguntava para minha mãe, como é que tá a avó? Como é que tá a avó? Ah, ela tá bem, ela tá aqui. Ela esperou. Quando eu desembarquei, eu consegui passar alguns meses com ela antes dela partir. Mas e se não desse tempo? E se um belo dia eu ligasse e a minha vozinha tivesse partido? Como é que fica a sua cabeça depois que você recebe essa voadora no peito? Como eu já te disse, não tem day off. Você não tem um dia, um domingo, um descanso. Você tem breaks ao longo do dia. Alguns dias você tem bons breaks, tá? Que possibilitam que você consiga fazer alguns passeios, tá bom? Que eu já vou tocar nesse assunto. Mas tem dias em que os breaks são duros, tá? Breaks de manhã, breaks pequenos ao longo da tarde, e você não vai sair. Você vai ficar descansando, você vai se cuidar, tá? Não meta o louco no primeiro mês, cara. Você tem que lembrar que você mora e trabalha no mesmo lugar. Então é muito comum, você ficar tão excitado, tão empolgado, que no primeiro mês é tudo novidade, você acaba do seu trabalho, já quer ir para o bar, que é o bar da tripulação, e você quer... Cara, cuida do seu corpo. O corpo da gente, principalmente nesse mercado, é a nossa maior ferramenta, tá bom? Então, você vai ficar muitas horas de pé, você vai precisar muito do seu corpo, e você precisa cuidar muito bem dele. Cuide bem dos seus pés, cuide bem das suas pernas. Eu vi muita gente desembarcar por
por questão de varizes, por questão de os pés ficam inchados, tá bom? As pessoas realmente, elas não veem esse lado. Só vem o lado do glamour do trabalho a bordo. Nossa, que maravilha! Porque o passageiro, eu fiz um cruzeiro como passageiro antes de trabalhar a bordo. Então, eu fiquei maravilhado com o mundo de navio. Achei que aquilo também era para o tripulante. E não é bem assim, tá? Realmente o trabalho a bordo vai ser uma das maiores experiências que você vai ter na vida. Eu não tenho dúvida disso. Porém, não cause que essa experiência no futuro pode virar um trauma, tá? Porque você vai estar sozinho, num país desconhecido, tá? E você tem que resolver tudo sozinho, tudo por ti, tá? Portanto, esse bate-papo que eu estou querendo te dizer referente à raiz é claro que a gente é ser vivente, a gente não tem domínio de tudo, não tem controle de tudo. Pode ser que as coisas aconteçam, um dia eu ligo aqui e o meu filho quebrou o braço. Bom, o que eu posso fazer? Entendeu? Acidentes acontecem. Porém, tomem muito cuidado com a ameaça que vem de fora. Vou contar mais um exemplo para vocês. Eu embarquei como waiter, que é garçom. E um belo dia eu estava trabalhando no bar da piscina. E uma das líderes era uma russa, tá? Uma ucraniana. E a gente estava trabalhando no bar da piscina, ela era muito disciplinada, muito focada, tá? E um belo dia saiu na TV do navio que o país dela estava sendo, o Putin tinha dado uma autorização de bomba, de bombardeio, e aquilo estava tumultuando toda a parte ali da Ucrânia, da Rússia. Essa moça, que era muito, muito discreta, sempre muito rígida, muito séria, ela ajoelhou no chão e começou a chorar compulsivamente. Foi uma experiência que eu estou contando que é fresca na minha memória. Eles passaram 7 anos, tá? E aí, cara, a ameaça externa é algo que balança você, que mexe com o seu psicológico. E o seu psicológico é algo que tem que estar muito forte para você concluir o seu trabalho a bordo, tá? Então, assim, você precisa deixar as suas raízes muito bem resolvidas aqui. É por isso que eu decidi voltar para o mercado de trabalho a bordo, tá? Eu tenho muito contato com os meus filhos, né? E claro, eu não optei, como eu já te disse, o trabalho a bordo era algo resolvido para mim. Era uma página fechada. Mas é por eles também que eu estou embarcando. E eu não posso me esquecer disso nunca. É isso que eu estou falando para vocês. Tá? Eu estou embarcando, estou deixando de ter um tempo melhor de qualidade para meus filhos hoje, mas é para que o futuro deles eu consiga, por mim e pela profissão que eu escolhi, dar um futuro melhor para os meus filhos. Então, a raiz, por um lado, ela pode te ajudar e muito, porque quando você pensar um dia que tem dias ruins, e você pensar em pedir sign-off, porque isso vai passar na sua cabeça, você lembra por que você embarcou, você lembra por que você aplicou. E a raiz também vai te dar força para você seguir em frente, tá? Então, esse tema, ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Cabe a você fazer esse equilíbrio. Então, esse bate-papo que eu estou tendo com vocês eu estou contando uma experiência que eu vivi a bordo, tá? Recomendo o trabalho a bordo, mas antes de tudo, olha para dentro de você e veja se você
tem condições de embarcar, tá? Conversa, estuda o seu cenário, pensa direito. Pensa direito, porque é uma decisão que é longo, é 7 meses, é 9 meses. Então, isso aí muda. Você já está tendo uma experiência pequena, mas já está tendo uma experiência de o que é viver e trabalhar no mesmo lugar. Por conta dessa pandemia, o mês de abril parece que demorou 3 anos para passar. E quando eu fiquei embarcado, meus contratos eram de 6 meses, estendi mais 2, fiquei 8. Parece que eu fiquei 60 anos a bordo. Por quê? Porque eu trabalhava e morava no mesmo lugar. Então tudo é muito intenso, tudo acontece ali, tá? Então suas emoções estão sempre no fio da navalha, tá? E mesmo assim, você dá conta. Mesmo assim, você vê que tem pessoas que também estão na mesma condição que você, ou que literalmente estão no mesmo barco que você. Então, essas pessoas, por isso que eu disse que elas vão estar sempre no meu coração. Porque eu nem sei quantas vezes, muitas delas me ajudaram e muito. E eu também ajudei muito muitas delas. Tá? Porque a gente se torna, mesmo desconhecidos no início, a gente se torna uma família, um cuidando do outro, um dando força para o outro, tá? E isso é incrível, isso é incrível. Então é uma experiência sensacional, tá? Eu recomendo o trabalho a bordo, tá? Isso vai te dar um ganho profissional e pessoal imenso. Provavelmente vai ser a sua experiência profissional mais incrível que você vai viver, tá? Mas pensa direito e resolve as suas raízes, deixa tudo muito bem arrumado aqui e seja bem-vindo a bordo, tá bom? Rapidinho, só para eu terminar. Quando você decidir trabalhar a bordo, eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 sites de 2 empresas que foram essenciais para o meu processo. O meu primeiro embarque, a recrutadora é a empresa que vai cuidar, que vai fazer vai te acompanhar nesse trâmite burocrático para o seu embarque. Então, no meu primeiro contrato, no meu primeiro embarque, foi a Infinity Brasil, e agora, né, com esse processo da MSC, foi a empresa Valimar. Então, essas 2 empresas, elas auxiliam você, elas vão te ajudar em muito na documentação necessária, no seu processo, os papéis que vocês precisam, parte de saúde medical, são vacinas, exames, tudo isso ela vai acompanhar você, parte de segurança, parte de safety, certificados, tudo isso a empresa vai ajudando você a reunir os papéis necessários para o seu embarque. Tá certo? Então, pessoal, trabalho a bordo é uma experiência inesquecível. Trabalho a bordo é uma experiência maravilhosa. Trabalho a bordo é uma experiência que vai te trazer inúmeros benefícios. Mas primeiro, resolva muito bem a sua vida pessoal aqui. Esteja ciente de que você vai trabalhar muito, mas que você vai ter momentos maravilhosos, você vai conhecer países, lugares incríveis, tá? E eu tenho certeza que isso você vai levar até o fim dos seus dias, vai contar para os seus filhos. É uma experiência que você nunca mais vai esquecer, eu te garanto. Tá bom? Então, pessoal, para o próximo vídeo receita caipirinhas, tá bom? Então, eu vou abrir esse vídeo receitas com a nossa clássica e tradicional caipirinha. A caipirinha é um coquetel clássico e nosso, brasileiro, que você pode ir na Rússia pedir uma caipirinha que eles vão fazer limão, açúcar e cachaça para você. É nossa.
é mundial e eu só podia abrir o nosso vídeo receita com a nossa caipirinha. Vou fazer a nossa clássica e tradicional com limão, açúcar e gelo e cachaça. E também vou fazer uma autoral, tá bom? Então, no próximo vídeo, vídeo receitas sobre caipirinha. Espero vocês. Até lá!